E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí. Espero que vocês estejam muito bem. Em nome de Jesus, sejam bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje nós iremos aí dar continuidade no livro de Ezequiel, capítulo 11. Deus julga primeiro os líderes. Então o Espírito me levou e transportou até a porta oriental do templo do Senhor, que está voltada para leste, o oriente. Ali, à entrada da porta, havia 25 homens e vi entre eles Jazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaías, chefes do templo. Em seguida, Yahvé me revelou: Filho do homem, estes são homens que estão tramando o mal e instruindo toda a cidade a praticar o que é maligno, isto é, o que eles têm ensinado ao povo. Ora, não é chegado o tempo de se construir casas? Afinal, essa cidade é uma panela e nós somos a carne dentro dela. Portanto, pregue contra eles, profetiza, filho do homem. Então o Espírito de Yahvé veio sobre mim e mandou-me dizer: Assim diz o Senhor, ó casa de Israel, então é assim que tens dito? Entretanto, eu conheço que tudo o que estás pensando, multiplicaste os vossos mortos nessa cidade e com eles encheste as suas ruas. Portanto, assim diz Yahvé, o Senhor Deus, soberano: os corpos que jogastes nas ruas são igualmente de carne, e de fato, esta cidade é uma caldeira. Contudo, eu vos expulsarei do meio dela. Temeste a espada, mas eu trarei vossos inimigos amados sobre vós. Assim afirma Yahvé, o soberano Senhor. Eu mesmo vos banirei da cidade e vos entregarei nas mãos de estrangeiros pagãos e vos castigarei severamente. Eis que caireis um a um ao fio da espada do inimigo, e eu vos julgarei nas fronteiras de Israel. Então todos saberão que eu sou Yahvé, o Senhor Deus. Esta cidade não será uma panela para vós, tampouco sereis simples pedaços de carne dentro dela. Eu vos julgarei nas fronteiras de Israel, e ficareis convictos de que eu sou Yahvé, o Senhor, pois não tendes seguido e praticado os meus decretos, tampouco obedeceis às minhas leis, mas vos conformaste aos padrões das nações pagãs que habitam ao vosso redor. E assim, enquanto eu estava profetizando, Pelatias, filho de Benaías, morreu. Então me joguei ao chão com o rosto rente ao pó da terra e clamei com grande voz: Ai, Yahvé, ó eterno soberano, destruirás afinal todo o remanescente de Israel? Eis que Deus promete restauração. Olha como é que Deus é maravilhoso, gente. Então a palavra de Yahvé veio a mim nos seguintes termos: Filho do homem, teus irmãos, sim, teus próprios patrícios, os homens de teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são os mesmos sobre os quais os habitantes de Jerusalém têm dito: Eis que estás longe de Yahvé, e a nós que esta terra de fato foi concedida para ser como nossa propriedade exclusiva. A promessa do retorno de Israel. Portanto, replica a eles: Assim diz Yahvé, o Senhor Deus: Embora os tenha mandado para longe entre as nações e os tenham espalhado pelas terras, eu mesmo lhes servirei de santuário por algum tempo, nas terras para onde foram expatriados. Sendo assim, afirma: Assim diz Yahvé, o Senhor Deus: Eu vos ajuntarei entre todas as nações para onde os desterrei, e vos trarei de volta dessas terras para a terra de onde foram espalhados, e então lhes devolverei a terra de Israel. Eles retornarão para a terra que lhes dei e tirarão dela todas as suas imagens abomináveis e todos os seus ídolos detestáveis e inúteis. Isso aqui só vai acontecer porque Deus vai modificar o coração deles. Porque se Deus não entrar e não fizer em nós uma mudança verdadeiramente, não haverá mudança. Então, nós somos, eu creio dessa forma, que somos dependentes de Deus em todos os aspectos.
e lhes concederei um só coração e colocarei dentro de cada um deles um novo espírito. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então procederão de acordo com os meus decretos e princípios e serão zelosos em obedecer às minhas leis. E assim serão de fato o meu povo e eu serei o seu Deus. Você vê o tamanho da catástrofe, da desgraça, porque o povo não obedece. Agora eles estão lá na Babilônia, nessa época aqui. E depois Deus vai resolver trazer eles, depois de 70 anos de cativeiro. Mas quanto àqueles cujo coração está afeiçoado às suas imagens, de idolatria e aos ídolos abomináveis, farei cair sobre as suas cabeças tudo quanto eles próprios têm feito. Palavra de Yahvé, o soberano Senhor. Ou seja, alguns veem o mal e ainda se arrependem e Deus restaura. Outros não tem jeito e aí é inferno mesmo. Em seguida, os querubins, acompanhados pelas rodas giratórias, ao lado, estenderam as asas e a glória de Deus de Israel estava sobre eles. A glória de Yahvé se levantou da cidade e parou sobre o monte que fica a leste, ao oriente da cidade. E então, subitamente, o Espírito de Deus elevou-me numa visão e transportou-me aos que estavam cativos em Caldeia, Babilônia. E assim desfaleceu-se a visão que eu havia recebido, né? Então, caramba, tá, depois eu vou comentar sobre isso. E contei aos exilados tudo quanto o Eterno havia me mostrado, né? Para poder animar o povo saber que vai ter algo novo, como sempre, né? De Deus, para que eles venham a se arrepender do mal que fez, né? De ter virado as costas para Deus e volte para o caminho ao qual eles nunca deveriam ter saído. O profeta narra a visão do exílio, Ezequiel capítulo 12. E eis que a palavra de Yahvé, o Senhor, veio mais uma vez a mim nestes termos. Filho do homem, tu vives no meio de uma casa rebelde. Eles têm olhos para ver, mas não enxergam. Têm ouvidos para ouvir, mas se negam a escutar. Porquanto são uma nação rebelde. Sendo assim, querido filho do homem, arruma a tua bagagem para o exílio e em pleno dia, à vista de todas as pessoas, partirás de onde estás para outro lugar. É possível que compreendam esta representação dramática, ainda que este seja um povo amotinado e embrutecido e teimoso. Durante o dia, diante do olho de todos, leva para fora os teus pertences, como se fosses partir para o cativeiro. À tarde sairás como aqueles que partem para o desterro. Certifica-te que todo o povo te observa fazendo isso. Enquanto estiveres admirando toda a tua movimentação, faz para ti um buraco no muro e passa a tua bagagem através dele. Então carregarás sobre os ombros os teus pertences à vista de todo o povo, e eis que caminharás em teu fardo ao pôr do sol, e cobrirás o rosto para que não vejas nem o chão da terra que estás deixando, porquanto eu mesmo te fiz um sinal para toda a casa de Israel. Então eu fiz tudo o que me foi ordenado durante o dia, levei para fora o meu fardo, como me estivesse pronto para fugir-me em terras estrangeiras. Então, ao entardecer, cavei com as próprias mãos uma abertura na parede e saí às escuras, carregando os meus pertences sobre os ombros, diante da admiração de todos. Logo ao raiar do dia, recebi esta palavra do Senhor. Ó filho do homem, a nação de Israel, aquela casa rebelde, não quis saber de ti. Que significa isto que estás fazendo? Pois então, dize-lhes, assim diz Yahvé, o soberano Senhor, este oráculo e advertência se referem ao princípio que hoje governam em Jerusalém e para todo o povo que vive naquela cidade. Dize-lhes, mas eis que sou o vosso sinal. Assim como eu agi, assim vos será feito e acontecerá. Ireis cativos para o exílio, e o príncipe que agora vos governa colocará a sua bagagem nos ombros ao entardecer e sairá por um buraco que será escavado no muro para que ela possa escapar.
ele cobrirá o rosto para que não enxerguem com os próprios olhos o chão da terra que está abandonando. E eis que estenderei também a minha rede sobre estes príncipes, e eles serão apanhados em seu laço. Então o trarei a Babilônia, terra dos caldeus. Todavia esse príncipe ali morrerá, antes mesmo de poder contemplá-la. Então eu espalharei os ventos, todos os que estão ao seu redor, os seus oficiais e todo o seu exército, e os perseguirei pessoalmente com a minha espada em punho, né? Assim saberão que eu sou Yahvé, o Senhor, quando eu vos dispensar entre as nações e vos espalhar por muitas terras. Contudo, pouparei uns poucos deles da carnificina, da fome e das doenças epidêmicas, a fim de que confessem diante de todas as nações aonde chegarem as abominações que cometeram e tudo quanto sofreram. Então compreenderão que eu sou Yahvé, o Senhor. Logo depois veio a mim mais esta palavra de Yahvé: ó filho do homem, come teu pão em meio a grande temor, beba a tua água com um apavoramento e tremor. Então vai e prega ao povo deste país. Assim diz o Eterno, o Soberano, acerca de todos quanto ainda vivem em Jerusalém, em toda a terra de Israel. Eles comerão seu alimento diário sob angústia e ansiedade, beberão sua água em grande desespero, pois tudo o que existe em sua terra dela será arrancado e destruído por causa da brutalidade e da violência de todas as pessoas que habitam naquelas terras. Eis que as cidades abatidas serão arrasadas e toda a terra ficará absolutamente abandonada. Então sabereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Profecia contra os falsos profetas. E a palavra do Senhor veio uma vez mais a mim nestes termos: filho do homem, que dito popular é este que tem sido comentado na terra de Israel. Os dias passam e os profetas dão em nada. Ora, afirma-lhe o seguinte: assim diz Yahvé, o Senhor Deus, farei cessar esse provérbio e não será mais falado em toda a casa de Israel, e diz-lhes: então, estão próximos os dias e o cumprimento de toda a visão, pois no meio da nação de Israel não haverá mais nenhuma visão ou profecia falsas, tampouco qualquer adivinhação aduladora entre o seu povo. Entretanto, eu, Yahvé, profetizarei o que eu desejar, e isso se cumprirá sem demora. Porquanto em seus dias, ó nações amotinadas e teimosas, cumprirei tudo o que eu mesmo disser. Palavra do Senhor, o soberano. Então a palavra de Yahvé veio a mim de novo nestes termos: ó filho do homem, os da casa de Israel estão murmurando. A visão que este homem prega é para muitos dias no futuro, e ele profetiza sobre tempos que estão muito longe de nós. Ora, pois pode afirmar-lhes: assim diz Yahvé, o soberano Senhor, eis que nenhum de minhas profecias sofrerá mais demora. Tudo o que eu vos preveni se cumprirá. Palavra do Senhor, o soberano, o eterno soberano. E você vê que aqui, né, foi Isaías, foi Jeremias, foi Ezequiel, e mais na frente vai ser o próximo livro, vai ser, deixa eu ver aqui, Daniel, né? Tudo relacionado ao cativeiro de Babilônia, né? E Deus, durante um tempo, um bom tempo, e não só uma vez, por exemplo, um profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel, mas durante várias vezes, né, Deus vinha falando que ia acontecer, e o povo nada de acordar. Por quê? Aqui no capítulo 1 ele diz, ó, no 5º dia do 4º mês do meu 30º ano, eu, né, Ezequias, filho de Avi, vi na margem do rio Quebar, junto, quando tudo isso ocorreu, né, foi no dia 4º do mês do 30º ano. E aqui no capítulo 3, ou 4, ou 5, deixa eu achar aqui,
ele fala de novo, né, que no sexto ano, aqui ó, no quinto dia do sexto mês do sexto ano, né, aqui já é o sexto ano, no início, no 5 anos, aqui no sexto ano, capítulo 8. Então tem uma sequência aí de profecia de Deus e vão se cumprindo, vai acontecendo, Deus vai profetizando através do profeta, né, através de Isaías, Jeremias, Ezequiel, mas nós estamos, como diz a palavra, nós temos olhos, mas nós não vemos, nós temos ouvido e não escutamos. Então, atenção nisso aí, porque a palavra de Deus fala e fala constantemente. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Paz!